André, já o povo entra, né? Já está aqui. Então, a gente só vai esperar um pouquinho, né? Uhum. E... Renata, a ideia é o que eu coloquei, o que eu tinha colocado lá no e-mail mesmo, que é você contar um pouquinho da sua trajetória, e aí eu vou perguntando algumas coisinhas, caso caiba, né? E falar um pouco de como foi essa criação, essa ideia, o processo da exposição Transformar a Vida, tá bom? Eu acho uma hora super curta, porque eu assisti todos os seus vídeos, estou fã. Eu já era fã, agora estou fãzoca, assim, fãzoca. E aí dá vontade de perguntar um monte de coisas. Nós passamos aqui o documentário Negro em Mim. Aí eu queria saber como é que foi o convite, como é que foi fazer, mas tem muita coisa para perguntar na hora. Então, se você falar, eu vou dar uma pincelada, tá bom? Fique muito à vontade. Tá bom, Gleidiane. Bom, Sandra, eu vou aqui o microfone. Tá. Renata, a Glaze canta. Olha! Adoro. E ela canta lindamente. Ai, Sandra, Você canta o quê, Glaze? eu canto. É engraçado falar, né? MPB, porque MPB é um monte de coisas, né? Mas eu canto um pouco de tudo, mas o que eu curto mesmo é a MPB mais, eu posso até chamar agora de mais ancestrais, né? Ela canta e encanta. Eu adoro, adoro, mas também canto jazz, canto blues, canto rock and roll, nessa pegada, assim. Gosto bastante, bastante. Mas eu tenho cantado coisas diferentes. Por exemplo, eu nunca tinha cantado rap, nunca tinha cantado hip hop, feito bases, e agora estou entrando nesse meio também. Estou curtindo pra caramba, confesso que eu estou adorando. Mas Ai, isso. que legal. É muito legal. Bom, então, meninas, Sim. eu tô. Bom, ainda falta um minuto, é isso? Isso, falta, né? minutinhos, faltam 4. Quem que tá aqui? Tá o Vinícius, tá a Andréia. É só por enquanto os apoios aí. Aí já entra a gente. Eu acredito, Renata, que a gente não vai ter um grande público, não. Acho que vão ser pouquíssimas pessoas aqui por conta do horário. A gente até tentou pegar algumas turmas, mas esse horário realmente não é um horário que funcione assim, aqui muito para a gente. Mas, de qualquer maneira, teremos esse registro. E o meu prazer de conversar com você. Então, eu estou feliz. Eu sei que o público é importante, né? Mas vamos embora, vamos nessa. Você vai pegar o avião que horas, Rê? Então, na verdade, é ônibus, né? É para a parte da noite. Tá, mas você conseguiu ajeitar o horário que estava com... Sim, consegui, porque a questão é que para ir para outras cidades aqui, o horário ele é fim da noite, assim, ou é 10 horas, ou é 8 horas. Então, eu não ia conseguir acabar com calma, sabe? Ia ficar nessa expectativa. Tá, mas deu tudo certo. Deu sim. Obrigada, inclusive. Sandra e Gleise, vai aparecer aí já uma outra solicitação de entrada, e daí vocês podem liberar, porque é a apresentação do projeto mesmo que eu fiz, tem a parte técnica, né? Como tem pessoas que vão assistir e que talvez não consigam ver a exposição, vai ficar com um registro posterior, eu vou mostrar um pouco do pensamento, né, que eu desenvolvi com a Sandra, né, com o Renan para a exposição, tá? Perfeito. Só... Você tem um vídeo para passar, assim, daqueles que a gente fez? Porque a gente podia até passar, né? Eu até tenho na máquina, eu não sei se sai com som, né? Porque como eu nunca usei. Você compartilha, Renata, e a hora que você compartilhar, você tem um quadradinho, você aciona, marca aquele som que aí dá certo. Tem um lugarzinho lá que dá para pôr o som. Tá, eu vou... Deixa eu entrar aqui. Quer testar? A gente pode testar um pouquinho, né? É bom. Eu vou ver a mais curtinha, que é a Brunch para Exu.
Essa apresentação é você, Rê? Sou eu. Tá. Ok. Deixa eu só colocar nesse modo de edição que vocês falaram. Agora veio um eco, você tem que fechar o microfone de um dos dois. Pronto. Aí, deixa eu entrar aqui. O que você falou que eu vou, Leise? Tá um eco engraçado na sua voz. É um botãozinho, Rê, ali do lado do compartilhar, ele aparece. Quer compartilhar o áudio também? Embaixo da flechinha do screen. E aí você põe o botãozinho pela direita e ele compartilha o áudio. Eu aprendi isso recentemente também. Mesmo eu não sendo a administradora, aparece? Acho que não tem administradora aqui, viu? Não, pode entrar que mesmo assim aparece. Eu vou colocar aqui. Aurora, beleza. Alessandra. Estamos nos últimos ajustes técnicos. Boa tarde, gente. E já começaremos, tá bom? Só mais alguns minutinhos, por favor. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Apareceu, Rê, tá ótimo. Mas não aparece som, né? Não tem som. Não, tá sem som. Você precisa acionar o som lá. Antes de compartilhar, você tem que habilitar o som. Espera aí, que eu vou entrar de novo. Aparece para mim assim, compartilhar área de trabalho. Aí tem em cima assim, ó, eu tô abrindo aqui o meu, compartilhar conteúdo, incluir o som do computador. Não apareceu? Quando você clica na telinha que vai fazer o compartilhamento. Deixa eu ver. Assim, aparece só para mim, compartilhar o conteúdo da sua tela, escolha o que você quer compartilhar, mas não aparece... Incluir o som do computador, menorzinho assim. Do lado direito, Rê, do seu lado direito, bem do lado do compartilhar conteúdo, ele tá lá e você, é um botãozinho assim que você aciona ele para o lado. Eu vou tirar uma foto. Será que não aparece para mim que eu estou fazendo do Chrome, não é do aplicativo do Microsoft? Não, eu tô no Chrome também. Eu acho que não tem relação. Ó, Rê, te mandei aí pelo Zap. Deixa eu ver. Vê se você encontra. Obrigada, Aurora. Realmente, para mim não está aparecendo a opção dessa maneira. Eu vou tentar de novo. E aquele vídeo que esse vídeo é do teu trabalho, mas lembra um que o Renan fez, que é tipo uma visita na galeria? A gente podia passar aquele, talvez. Ele mandou para a gente pelo... A gente postou, tanto eu como você, a gente postou lá. Eu posso pedir para ele mandar pelo tá no Instagram, né? Tá no Isso, Instagram. estava no Instagram. É um que ele fez uma geral, assim, da exposição, que aí acho que é interessante para completar o teu pensamento, né? Sobre as plantas, a expografia e tudo mais. Ele está aqui na minha frente, ele está mandando para a gente aqui. Tá bom. Você manda para a Renata. Tá? Ou para mim, aí eu tento. Se bem que para mim aqui do Zap não adianta nada, tem que ser e-mail. Bom, mas acho que a gente pode, mais 2 minutos, já pode começar. Para a Renata pode mandar pelo Zap, que eu acho que você consegue pegar do Zap? Consigo. Isso. E para mim teria que ser por e-mail. Ou para a Gleise também. Eu não sei se a Gleise consegue pegar do Zap. Do Zap, não. O computador não me deixa acionar. Exato,
Ok, então acho que a gente pode dar início. O Renan mandou para você, Rê. Então, se você quiser tentar capturar aí do WhatsApp o vídeo que a gente fez da exposição, tá? Para passar aqui em algum momento. O som dele que passar sem som, ele está falando, tá? Mas, bom, fala, Rê. Eu vou tentar baixá-lo aqui para mostrar. Tá bom. Pelo menos é um view, assim, geral da exposição, mesmo que não tenha som, você pode falar com ele passando, enfim, né? Então, acho que eu vou começar. Super obrigada, Gleise, de ter aceitado esse convite de fazer essa conversa com a Renata, que é a nossa convidada aqui do Poéticas Negras desse ano. É a 8ª edição. A gente teve uma programação bem farta esse ano, com várias, enfim, filmes, as várias turmas da aprendizagem puderam participar das discussões e temos também mais uma fotógrafa participando da exposição na Faustolo. Esse ano é uma parceria junto com a unidade da Faustolo. O nome dela é Ju Almeida. Ju Almeida, desculpa, me deu um branco aqui. A Ju Almeida, que está com um trabalho muito legal, inclusive na fachada da unidade. Fotografias muito lindas. E... enfim, a gente convidou esse ano a Renata Felinto para fazer a exposição na galeria da unidade Cipião, e a gente também está muito contente porque nesses últimos 2 anos, né, 1 ano e quase 2, a gente não podia abrir a galeria, não estava nem frequentando aqui, não estava nem dando aula presencial. Desde agosto voltamos, né, ao presencial, e tivemos uma autorização para montar a exposição da Renata, a princípio para público interno, e assim que for possível a gente vai liberar para público externo também. A gente acredita que isso aconteça assim, enfim, não sabemos porque a Covid está indo aí no seu próprio ritmo, então na verdade não sabemos, mas a gente tem essa esperança, essa vontade, né? Inclusive de convidar pessoas para vir fazer visita. De qualquer forma, no final da exposição, a Renata vai fazer uma performance, que vai ser em fevereiro. A gente vai avisar tudo direitinho, e eu espero que tenha público, né? Assim, público externo, porque senão a gente vai filmar a performance, mas estamos nesses tempos aqui de incertezas, né? Bom, então eu vou deixar as duas conversarem. A Gleise é professora aqui da casa do Senac Lapa Cipião, uma querida cantora, estava falando para a Renata. Então elas vão conversar sobre o processo criativo, mas a Gleise também tem uma intimidade com a questão do processo criativo, porque ela também investe bastante aí no seu lado artístico. E a Renata, que é minha amiga e artista convidada, é a 2ª mulher a fazer parte do Poéticas Negras na galeria, né? A primeira foi a Rosana Paulino, e também nesse ano a gente está comemorando, está festejando a nossa vivência com a professora Soledad Gallardo, que foi uma das idealizadoras aqui do projeto, sobretudo da primeira edição. Ela fez muitos esforços para que a primeira edição acontecesse, e ela infelizmente faleceu ano passado, mas aqui a gente não deixa de lembrá-la e de agradecê-la, porque o projeto continuou e com força total. Então, eu queria que as duas, né, enfim, vocês que vão conduzir, eu posso eventualmente anotar aqui alguma pergunta que tiver, tá? E para a gente fazer depois. Eu não vou fazer uma mediação, eu vou deixar vocês conversando, tá bom? E eu acho que isso vai ser divertido, assim, porque é bastante espontâneo e as duas têm muitas coisas muito interessantes para contar para todos nós. Então, bem-vindas, meninas, e boa conversa. Obrigada, Sandra. Tem um som de fundo, vou pedir só para desligar isso, né? Desligar o microfone para não dar esse eco. Olha, uma pequena por aí, ou um pequeno, não deu para ver, com a Renata.
Uma Vou pequena. falar uma pequena, seja bem-vinda, pequena. Fofa. Estou muito contente, é um prazer estar aqui, muito contente, né, conversar com a Renata, a gente se encontrou aqui na galeria, na montagem da exposição, muito feliz em conhecê-la, já conheci o trabalho, agora estou mais fã, fui conhecer mais. Quem quiser conhecer mais a Renata, tenho certeza que vocês vão querer depois da conversa. Pesquisem no Google, tem um monte de coisas da Renata, tem um site com vídeos, com várias imagens, é um trabalho muito bonito, mas além desse, né, do bonito, do visual, que tem uma força, uma potência muito grande, e é um trabalho feito para a gente, para a sociedade, é um trabalho que pulsa, e traz um vigor muito grande para a gente, Renata. Então, eu já quero começar agradecendo por sua existência, agradecendo por seu respeito com a nossa ancestralidade, agradecendo por você colocar para a gente, doar para a gente, dividir, compartilhar com a gente a sua criatividade, a sua criação e todo o seu respeito. Então, muito obrigada. Vou falar um pouquinho de quem é a Renata, ou acho que é melhor, eu quero que você se apresente, Renata. Porque às vezes a gente fica nessa, né? Renata Felinto, é isso, é aquilo. Como é que a Renata gosta de se apresentar? Deixa a Renata se apresentar. Então, gente, eu sou a Gleisiane Pinheiro, docente aqui do Senac Lapas Peão, docente na área de teatro, na área de canto, voz, interpretação. Estou muito contente de estar aqui dividindo esse espaço, esse momento com a Renata, com a Sandra e com todos que estão aqui presentes. Agradeço muito a presença de todos vocês. Uma excelente tarde para nós. Renata, por favor, conta para a gente quem é Renata Felinto. Bom, primeiro, boa tarde a todas as pessoas que puderam, né, se juntar a nós. Eu gostaria de agradecer ao convite feito pela Sandra Tucci, em nome do Senac Cipião. Gostaria de agradecer também a Ana Carolina Santos. Eu não sei se é Martão ou se é Martina, o sobrenome da Ana Carolina. Agradecer também a todo o cuidado do Renan durante esse processo, as comunicações que ele e Sandra tiveram comigo incansavelmente. E agradecer a professora Gleisiane também por fazer aqui a mediação de uma maneira tão calorosa, né, afetiva, que é algo que eu tenho prestado muita atenção, não só no meu trabalho, mas também na vida, inclusive até como uma forma de pensar como é que nós, né, pessoas negras, podemos responder, né, num país como o nosso, que todo dia tem uma notícia de violência contra a gente, ao racismo e à hostilidade, né? Num território no qual nós já estamos há 500 anos, praticamente, e é como se nós fôssemos estrangeiros e estrangeiras, como se não fôssemos, às vezes, bem-vindos e bem-vindas, né, numa terra que nossos ancestrais que construíram, né? Então, fazendo essa breve apresentação que a Gleisiane solicitou, eu sou filha da Lilian e do Edson, né, sou mãe da Benedita e do Francisco, quem apareceu aqui é a Benedita. Eu falo da família e da pessoa, porque ela vem primeiro do que a profissão, né? Então, eu sou artista e eu falo para as pessoas que eu sou artista desde criança, porque eu acho que alguém pode decidir se tornar artista adulta, mas quando a gente tem amor pela arte, desde criança, a gente já vê quem canta, quem dança, quem gosta de compor, né? Esses nossos interesses, que podem ou não se tornar a nossa profissão, já estão delineados ali, já aparecem ali, né? Então, eu comecei a desenhar criança e criar um monte de coisas, eu nunca parei de criar, eu falo que eu tive incentivo para isso, né? Que ninguém chegou na minha família e falou, nossa, você não vai conseguir fazer isso. É uma família que é humilde, eu acho que agora é a primeira vez na história da minha família que as pessoas têm casa própria, por exemplo, e o fato da gente não ter tido, né, nas outras gerações, condições para alguns feitos, não foi um motivo de desestímulo, né? Então, a família do meu pai, principalmente a família da minha mãe, é uma família muito batalhadora. E esse trabalho, né, que eu apresento agora no Senac Cipião, ele é fruto de muita insistência da minha parte, né? Porque eu já estou com 43 anos, sou nascida e criada em São Paulo, moro no Ceará hoje, na região do Crato, sou professora universitária aqui, e eu acho que arte, ela é insistência, né? Independente, né, da sociedade te dar o retorno esperado dentro daquela perspectiva romântica ainda do artista, né, que sofre, cria
mas vende sua obra por milhões, né? Então, independente dessa construção muito idealizada do que é ser pessoa artista, eu acho que no mundo, mas especialmente no Brasil, ser artista é muita persistência. Então, eu diria que eu sou uma das pessoas que persistem aí, entendendo a arte como, não só como uma profissão, mas como uma forma realmente, para mim, de comunicação, né? De conexão, não só com a população afrodiaspórica, mas com a população como um todo, né? No sentido de compartilhar ideias, de compartilhar reflexões, perspectivas sobre o mundo, sobre acontecimentos. Então, seria isso, Gleisiane, essa é a minha apresentação. Excelente, ótimo. A Renata trouxe aqui para a gente, esse ano, no nosso 8º Poéticas Negras, esse evento delicioso, esse movimento acontecendo aqui no SENAC, muito importante para a gente. Ela trouxe a exposição Performar a Vida. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esse processo, como foi. Mas antes disso, eu quero deixar isso para a segunda parte, mas antes disso, Renata, eu gostaria muito que você contasse para a gente um pouco dessa trajetória, né? A trajetória da mulher Renata Felinto, da artista Renata Felinto, para chegar hoje onde você está. E com certeza daqui além, né? Daqui para um futuro cada vez maior. Mas pensando nessa mulher, Renata Felinto, artista, professora, atriz, né? Assistir suas performances, né? Poderosas, assim, coisas muito importantes para a gente e que dá, às vezes, um soco no estômago, às vezes faz a gente, opa, né? O que está acontecendo aqui? Mas também com muito afeto. O afeto está muito presente, a gente sente, é bom demais isso. Então, eu quero que você conte um pouquinho para a gente sobre isso. Eu assisti o documentário, o doc-filme Negro em Mim, e você começa, logo ali no início, tem a sua fala, e depois vem alinhavado, é um doc para quem não assistiu, o documentário Negro em Mim, super recomendo aqui, é importante assistir esse doc de 2020, e você começa ali com a sua fala e depois vem um monte de gente alinhavando aquilo que você fala. Então, conta pra gente um pouco dessa trajetória, porque tem muita potência aí, que a gente merece ouvir. Então, quando eu falo, né, da infância como esse lugar determinante, minha família é uma família negra paulistana, da Zona Norte. Quem é de São Paulo sabe que a Zona Norte ela é um grande quilombo, né? Então, é uma família que as pessoas dançam samba rock, que elas vão para o desfile da Vai Vai, que qualquer visita vira uma festa. Então, eu cresci com muita afetividade, com muitos desafios também, né? Do ponto de vista de ser a primeira pessoa da família a entrar na universidade, né? A universidade não era algo que estava nos planos das pessoas quando elas se tornavam adultas, porque tinham um imaginário de que era muito caro, né? Eu lembro minha mãe falando que era muito caro estar na universidade. E daí, no colégio, eu fui investigar um pouco. Eu estudei num colégio que eu acho incrível, que se chama Carlos de Campos, que é uma ETEC, que fica no Brás, de onde saíram vários artistas que são colegas meus, alguns outros só são contemporâneos meus. Então, gênios saíram de lá, o Alex Hornest, o Marcelo de Salete, enfim, a Nina Pandolfo, um monte de gente que é artista hoje estudou nesse colégio. Então, ali foi um lugar de muitas trocas, assim, trocas ricas, de eu perceber possibilidades que não estavam no meu dia a dia. E uma colega da minha turma, que é minha amiga até hoje, a Mayra Coquete, falou, vou prestar Unesp. Eu pensei, o que é Unesp, né? Perguntei para ela, ela me explicou que era uma universidade pública, porque para mim só tinha a USP como universidade pública. Ela falou, vou prestar, é assim que funciona. E daí eu pensei, bom, a Mayra estudou comigo, viu os mesmos assuntos. Se ela vai prestar, eu também vou, também posso passar. E daí me preparei, prestei, não fui chamada na primeira lista, então achei que não tinha condições, eu não entendia nada de lista de chamada, enfim. E daí me mandaram um telegrama depois de uns dias e falaram, olha, se você não vier fazer a matrícula, você perde a vaga. Não é para o telegrama, gente, olha, era outro tipo de comunicação. E ali eu fui entendendo, né, o que poderia ser a arte dentro da universidade. Eu já tinha interesse por essa questão étnico-racial, eu sempre tive. Minha família não é uma família de pessoas militantes, mas é uma família que, vez ou outra, esse debate aparecia.
seja como troca de experiência, seja como a tentativa de entender o processo histórico, que ainda é muito nebuloso para os brasileiros, né? O que foi a escravidão? Né? O nosso país tem aí 521 anos, né, com esse nome, Brasil, e mais de... E a gente teve 400 anos de escravidão, quase 400 anos. E nós não falamos, né, da escravidão. Ela é estigmatizada, ela é pouco estudada. Então, desde a minha universidade, eu tinha esse interesse. Eu queria saber um pouco mais, porque me interessava demais entender, por exemplo, essas famílias negras, que eram famílias amigas nossas, a minha própria família. Tínhamos álbuns de fotografia com fotos antigas, e eu tinha esse interesse. Eu pensava, mas, gente, como é que foi o pós-abolição? Como é que a minha família conseguiu, né? Casa, como é que conseguiram emprego? Então, eu vou colocar aqui rapidamente, Gleisiane, o meu um portfólio resumido que eu tenho, para mostrar algumas imagens, que são meus primeiros trabalhos, né? Então, esse trabalho, por exemplo, que eu estou mostrando agora, a Escola do Esquecimento, que é de 2002, né? Já tem já tem quase 20 anos. É um trabalho que eu usei fotos do álbum da minha família, então fotos de tias, de tios, da avó, dos primos, das primas, e eu comecei a fazer aí trabalhos que questionavam, né, o que é a escola, né? Por que a gente não aprende sobre a história da população negra no Brasil? E é interessante que um ano depois, né, 2003, foi sancionada a Lei 10.639, que obriga, né, o ensino de história dos povos africanos e afro-brasileiro. Então, assim, dentro desse meu projeto de artista, Gleisiane sempre teve esse interesse por investigar a origem. Esse primeiro trabalho que eu mostrei, que se chama Escola do Esquecimento, ali um professor meu falou, você conhece a Rosana Paulino? Eu falei, não. Ela trabalha com um álbum de família também. Por que você não vai visitá-la? Eu me lembro que ele me deu o telefone da Rosana, eu liguei, ela me convidou para ir no ateliê e desde então eu acompanhei o trabalho dela, né? Então eu diria para você e para as pessoas que nos acompanham que pensar identidade, pensar origem sempre esteve no meu foco de interesse. Aqui, por exemplo, é um trabalho chamado Cola lá na Goma, que são fotos da periferia de Itaquera coladas nos bairros nobres de São Paulo, porque eu queria um pouco destruir a percepção que as elites paulistanas têm sobre a ideia de periferia, né? Nunca foram a periferia, mas assumem como uma interpretação do que é a pessoa de baixa renda em São Paulo, o que o noticiário passa. Então, eu tirei várias fotos de Itaquera e colei nos bairros de classe média, né? Aqui eu trabalhei com a questão da identidade, pensando em outras populações, e me autorrepresentando como uma figura imagética, né, alegórica também, porque eu pensei muito sobre essa formação nossa, que ela não é uma formação onde a gente tem acesso à cultura brasileira facilmente, né? Tem o samba, tá aí, tem capoeira, tá aí, mas a gente tem inúmeras etnias trazidas para o Brasil, né? O que a gente tem como cultura brasileira é uma convergência disso tudo. E daí eu fui pensando também em todas as outras culturas, alemã, tupinambá, que também acabam influenciando a nossa formação desde a língua, né? Desde a língua que a gente fala, que é o português. E do portfólio eu vou parar aqui para depois a gente mostrar os trabalhos, alguns deles, né, que estão na exposição. Porque é com essa série aqui, que eu também quero ser sexy, eu fui para performance. Porque eu comecei a fazer autorretratos como mulher loira, né? Mas não qualquer mulher loira. Então, aqui tem a Renata Bessinger, a Renata Monroe. Eu fiquei pensando muito sobre o papel do cinema e do audiovisual na construção negativa da mulher negra, né? E a positivação extrema, né, exagerada, em contrapartida da mulher loira, né, como objeto de desejo. Por isso que a série se chama Também Quero Ser Sexy. E daí, da pintura, eu fui para minhas primeiras performances. Né? Então, eu diria... deixa eu parar de exibir aqui. Eu diria que essa discussão, Gleisiane, do ser pessoa negra, de pensar coletividade, de pensar identidade, de tentar entender origem,
principalmente numa cidade como São Paulo, que tem uma narrativa dos italianos que é muito forte, que apaga as narrativas dos povos que não são europeus, né, e principalmente da população negra. Eu queria entender como é que seria possível fazer esse resgate. Naquela época, a gente está falando de 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu não tinha acesso a algumas referências que a gente tem hoje, né? Mas eu pude, felizmente, estabelecer uma interlocução com Rosana. Na sequência, eu pude conhecer a pesquisa do Emanuel Araújo, pude conhecer artistas estrangeiros também que já estavam trazendo essa perspectiva, e eu pensava, mas como é que na história das artes visuais do Brasil a gente não fala sobre esse assunto de maneira crítica, né? Não de maneira festiva, porque de maneira festiva a gente tem todo o modernismo, né? Fazendo um grande elogio à miscigenação e à matriz africana afro-brasileira, mas não tinha essa discussão de uma maneira mais crítica, né? E acho assim que mais séria mesmo, porque não é confortável falar sobre isso, né? Sim. Não é confortável e exige um conhecimento, né, Rosana? Rosana, lá, tá com a Rosana Paulina na minha cabeça, né, Renata? Saudade da Rosana, saudade dela. Porque exige uma pesquisa, exige conhecer, e não é uma pesquisa tão fácil. Hoje a gente tem um acesso um pouco melhor, né? Com internet, a gente consegue chegar com mais facilidade. Mas isso, é conhecer pessoas, é trazer o assunto, é conversar sobre, é discutir, procurar de onde vem isso, como é que a gente faz, como é que chegou. Não é fácil. Eu tenho a sua idade, né? Eu sou um ano mais velho, estou ali. E é muito parecido o caminho. A coisa de, olha, não dá para fazer faculdade, não, né? Você é preta, mulher, não vai trabalhar, não dá, nesse momento não dá, para pagar é muito caro, a pública era só a USP, né? Eu também pensava assim, nossa, só tem a USP, e aí depois a gente vai conhecendo, e aí sim, vamos encarar, vamos para a faculdade, 1, 2, mestrado, doutorado, isso, esse é o caminho, e a gente vai seguindo assim. Você diz... Agora eu não vou lembrar de tanta coisa da Renata, que eu não vou lembrar exatamente onde você falou isso. Não me lembro se foi no Negro em Mim ou se foi num vídeo para o Itaú Cultural. Você falou um pouquinho sobre a prática da decolonialidade, né, no fazer artístico, e você está falando um pouco disso aqui para a gente, né? Como é que a gente faz para sair desse olhar colonial, que dentro das artes, eu estudei História das Artes na Faculdade de Artes Cênicas, e em momento algum se fala, assim, passando o Egito, mas Egito não é África, né? Na sala de aula, dentro da História da Arte, Egito não é África. E só, e isso não, vinham ali as características artísticas, mas completamente com o pé europeu, tinha alguma coisa ali americana, mas sempre com essa base completamente fora da África, mesmo que a gente olhasse e visse a África, né? E conseguisse enxergar que aquilo é da África, né? Um copo e cola, né? Eu sempre falava disso. Falei, nossa, mas isso é África. Brigava com a minha professora de História da Arte, que era uma pessoa incrível, mas que tinha essa trava de, não, você não pode misturar as coisas. Mas como eu não posso misturar? Isso vem da África, por que vocês estão falando que não vem? Mas não tem nada comprovado, né? E tinha esse discurso. Então, me conta um pouquinho para a gente como é que, quando você fala dessa prática da decolonialidade, como é que você pensa isso, como é que você insere isso no seu trabalho? E como é que você fala sobre isso em sala de aula? Que isso para a gente é bem pertinente. É bom, é uma pergunta que dá para a gente fazer um encontro só sobre isso, né, Gleisiane? Porque, aliás, dá para fazer vários encontros, né, sobre isso. Porque eu fui também desestimulada dentro do âmbito da educação, quando jovem, a essa busca, né? Eu fui interditada por alguns professores e professoras, como a sua professora de História da Arte, eu não diria nem que por uma maldade, mas por um medo do desconhecido, sabe? Então, como esses professores e professoras não conhecem, às vezes não têm interesse, às vezes não sabem por onde começar, né? Também não tem o que dizer.
né? E esse grande desconhecimento sobre África e sobre cultura afro-brasileira, que o brasileiro tem a sensação de que sabe tudo, mas não sabe nada, sabe informações muito senso comum, muitas delas incorretas, faz com que as pessoas achem que, às vezes, é o ouvir falar. E mesmo que seja o ouvir falar, é importante entender que nas duas matrizes que não são europeias, que é a indígena e a africana, a fala ela é um depositório de informação. Né? Então, a oralidade, esse ouvir falar que é tão criticado, né, no Ocidente, no âmbito da academia, onde você precisa saber quem você está citando, colocar o nome do livro com autor, autora, ano, página, editora e cidade, né, para algumas outras populações, não faz tanto sentido, porque a fala ela é poderosa, né? Você não mente, você fala o que te ensinaram, né? Então, até isso, eu acredito hoje que é uma prática decolonial, né? Você validar um depoimento de uma pessoa mais madura, mais experiente, que não tem escrito um texto. Essa pessoa não escreveu um texto, mas ela tem uma vivência, ela compartilha com você num diálogo uma informação, e isso eu tenho usado nos meus textos como uma citação. Eu coloco extraídos de depoimento, extraídos de entrevista. Da onde que eu tiro isso? De conversas que eu tive com uma artista que já nos deixou, que é a Ieda Maria, que é uma artista baiana muito importante, que infelizmente fez mais sucesso no exterior do que no Brasil. De conversas que eu tive com Raquel Trindade, que agora acabei de fazer uma curadoria sobre a produção dela, né? Isso não está escrito em lugar nenhum, mas ela me contou, né? Ela me falou. Então, acho que o decolonial ele vai também por esse caminho de entender que existem outras formas de se fazer pesquisa e que quando você tem um grupo de pessoas que te traz um depoimento, né, pela oralidade, isso precisa ser revisto, né, como fonte histórica, né? Então, para mim, já começa aí, né? E dentro da minha prática artística, por exemplo, eu não acho que as pessoas precisam gostar do meu trabalho. Eu não fico chateada quando eu ouço alguém falar não, eu não gosto do trabalho da Renata Felin. Até porque eu acho que alguém que fala que gosta ou não de um trabalho em 2021 é alguém que não tem nenhuma noção de como analisar obra de arte. Porque não é disso que se trata, né? Desde Marcel Duchamp, né, um francês há mais de 100 anos, que a arte não é mais uma questão de gosto, né, mas de conceito, da compreensão desse conceito, né? E no nosso caso, 100 anos depois, também de uma articulação estético-política, né, do que você está falando, né, do que você está tentando comunicar na sua obra. Então, eu lembro uma pessoa que me deu um retorno de um professor de uma universidade no Rio que falou: mas o trabalho dela fala muito dela. Eu falei: pois bem, nós temos o Rembrandt, que fez dezenas de autorretratos. A gente tem o Albert Dürer, que fez vários autorretratos. Os homens brancos, ao longo da história da arte, falaram cansativamente, exaustivamente sobre eles próprios, sobre seus desejos, sobre suas decepções e seus amores. Então, quando nós, mulheres negras, começamos a falar sobre nós, isso também é decolonial, né? Nós não havíamos tido até então instrumentos, né, o acesso a essas ferramentas de criação artística para falar sobre a gente, né? Então, por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, que agora tem a exposição no IMS, né, homenageando a obra estupenda dessa mulher, ela não falou exatamente sobre ela falou muito sobre um contexto político e social também, e por conta de ter existido a Carolina, a gente tem uma Conceição Evaristo que fala sobre a gente, né? Então, assim, eu acho que 2021 não cabe mais alguns tipos de análise de obras, né? Porque para fazer essas análises é necessário entender o que a gente pode chamar de gap, né? Essa distância, esse buraco entre a existência do homem branco que pôde criar e produzir arte e a nossa possibilidade de mulheres negras do Brasil de criar e produzir arte. Então, agora a gente vai falar da gente, né? Da gente se entendendo para a gente, né? Para a gente mesma, né? E da gente se entendendo nesse mundo, né? É isso que as feministas negras estão fazendo, é isso que as escritoras estão fazendo, as cantoras, né? Todas nós, né? Então, eu acho que isso já é decolonial, porque na perspectiva de um país que ainda tem muito de colônia, que é o caso do Brasil,
essa mulher negra, que é base, né, da pirâmide social, não podia falar, né? Não podia se expressar. E se expressar na academia a partir dela como centro de pesquisa, dela como foco dessa pesquisa, era até pouco tempo o que a Grada Quilomba fala, né? No livro Memórias da Plantação, né? Era falar de algo que era muito específico, porque o universal, que não tem raça, que não tem gênero, era o europeu, né? Mas esse europeu, ele tem raça, tem gênero e tem classe, né? Então, as perspectivas das populações indígenas, das populações latino-americanas, que não são brancas, as nossas, né? A das mulheres, todas elas, tudo isso para mim é o processo de decolonização, que é romper com o projeto não modernista, né, mas um projeto de um mundo moderno, né, que começa ali com as grandes navegações, de uma modernidade, né, romper com essa noção, entender que esse projeto ele não vingou no sentido de abranger a todos e todas, e a partir daí a gente começar um outro empreendimento que é de fato entender o contingente populacional do mundo a partir das suas subjetividades e pluralidades, né? É o que o Ailton Krenak vai falar no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, que a gente tem uma história escrita em um mundo feito para 30% da humanidade, né? E os outros 70%, né? Então, são os outros 70% criando agora. É assim que eu vejo o meu processo de criação também. Maravilha, importantíssima a sua fala. E é isso, a gente fala da gente, mas é um falar da gente que o outro está inserido, né? As pessoas vão olhar, eu tenho visto muito isso aqui com os alunas que estão entrando na galeria, aí ficam lá um tempo, aí eu percebo que volta e olha, aí de vez em quando vem perguntar, professora, mas não entendo muito bem, mas o que você entende? O que você está vendo? Eu me vejo aqui. Pronto. Isso já explica muita coisa, né? É isso, no fazer da gente, mas que o outro se sente inserido, está dentro, sente aquilo como sendo ele, como sendo dele também. Né? É uma coisa que a gente a gente não vê, a gente vai e vê o outro, é muito distante, né? O que a gente costuma ver nas exposições. Distancia muito do nós, né, negros, indígenas, negras, mulheres, e a sua obra faz isso. E é bonito quando você fala, olha, eu estou fazendo para a sociedade, eu não estou pensando em ocupar o maior museu do mundo e vender a minha melhor e maior obra. Não, eu estou fazendo, é questionador, intriga, mexe, afeta, e essa é a grande, para mim, né, o meu olhar é essa grande potência da obra da Renata Felido, que é esse diálogo. Você abre um diálogo, Renata, com as suas obras, né? A gente olha e quer saber, e quer conversar sobre aquilo, e isso é extremamente importante, principalmente para a juventude, né? Eu me insiro ainda dentro da juventude. Que bom! Mas dentro para fazer essa galera pensar, né? E pensar de um jeito, você também colocou aqui, né? De um jeito menos subjetivo, menos superficial. Está na hora da gente entender direito o que são essas palavras, por que a gente tem usado, né? A gente fala tanto, né, em diáspora, em decolonial, em descolonizar, em colonização. O que é isso, né? Sair só dessas palavras que muita gente fala jogando ao vento e não sabe de fato o que é, como é o caminho, a linha do tempo que isso tem também, né? E aí, puxando a linha do tempo, quero te perguntar uma coisa que eu estou curiosa para saber isso, que é o nosso nessa oitava edição do Poéticas Negras, o nosso tema é o afrofuturismo. Quando comecei a pesquisar a Renata no Instagram, seguindo a Renata, eu bati o olho em algumas aulas e falei, uau, isso é muito dentro do conceito de afrofuturismo. E aqui no Senac a gente recebeu o Fábio Cabral, que é um escritor que faz a literatura e que todos
classificam como afrofuturista, e ele veio conversar com a gente, palestrou aqui para a gente, e disse, não, gente, eu não me coloco dentro né, do conceito de afrofuturista. Me colocaram, e de fato a obra dele cabe, mas ele mesmo não entende assim, ele sempre escreveu assim, sempre, né, sem pensar nesse conceito, e depois foi procurar, pesquisar, entender, né, como é que era isso. E veio também a Carolina Desirê, que a Carolina, sim, estuda sobre, fala sobre, e veio explicar aqui para os alunos e alunas o que era esse afrofuturismo. O que eu quero saber, Renata, você considera a obra da Renata Felinto afrofuturista? Talvez não toda ela, mas uma parte dela. Como é que você enxerga isso? Porque algumas pessoas chamam a sua obra de afrofuturista, enxergam isso, né, dentro do afrofuturismo. Conta pra gente um pouquinho, o que é isso para você? É a primeira vez assim, que tem um olhar, né, sobre a minha obra com essa aproximação do afrofuturismo, que eu acho que é importante, né, o que você traz, porque assim a gente tem tido um olhar assim muito imediato e até simplificado sobre alguns conceitos, né? Acho que o afrofuturismo é um deles, né? As pessoas entendem que tem que ter uma pessoa negra, um símbolo adinkra e algo prateado ou dourado para ser afrofuturista. Não é disso que nós estamos falando, né? Então, estamos falando de um conceito que busca resgatar no passado uma história, um conhecimento, uma simbologia, uma estética, uma filosofia, e traz como subsídio para a gente viver o presente e projetar o futuro. Para mim é muito Sankofa, né, que é aquele adinkra, né, do voltar e pegar, do olhar para o passado, né, para entender o agora. Então tem sim, assim, numa perspectiva mais conceitual, tem algo sim de afrofuturista. Eu tenho, assim, tido como um compromisso para mim, assim, entender essas mulheres artistas, homens também, evidentemente, mas pensando que a gente tem pouquíssimos registros de mulheres negras nas artes visuais, por exemplo, a gente tem no teatro, muitas, né, nas artes cênicas, a gente tem na dança, pensando aí numa Mercedes Batista, a Ruth de Souza. Nas artes visuais, a mais antiga que eu conheço é a Ieda Maria, né? Que eu mencionei anteriormente. Então, assim, eu tenho olhado muito para o passado, no sentido de tentar entender essas biografias dessas mulheres, reverenciá-las, principalmente, porque elas abrem caminho, registrá-las do ponto de vista da escrita, né? É importante, houve Ieda Maria, Ana das Carrancas, Madalena dos Santos Rimbaud, mas cadê as histórias delas escritas, né? A gente também precisa dessas histórias grafadas. Então, eu tenho, sim, feito esse caminho, e elas me alimentam, né? Pensando aí nas criações que eu tenho feito no hoje, né? Recentemente, tinha avisado vocês, através de um e-mail, participei a semana passada de uma mesa, que foi uma mesa para reimaginar os direitos humanos, que foi organizada pelas Nações Unidas pelos Direitos Humanos mesmo, né? Foi um convite inusitado para mim, porque eles falaram, a gente entende que o seu trabalho tem buscado reimaginar os direitos humanos. E é de fato isso, né? Olhar para o passado, ver um massacre que aconteceu. Então, eu tenho focado muito como é que a gente pode reimaginar a vida das mulheres negras, como é que a gente pode reimaginar a vida dos homens negros também, né? Então, tem alguns trabalhos, como, por exemplo, o amortecimento, que é um trabalho que traz a discussão sobre o afeto como uma tecnologia, né? Uma tecnologia de sobrevivência, né? Tecnologia de cura, né? De apaziguamento, né? Então, não é um trabalho que fala, vamos oferecer a outra face, né? Do ponto de vista cristão, né? De aceitar a violência, de aceitar a opressão. Mas é um trabalho que diz, uma coisa que eu tenho pensado muito, tem uma crítica de arte curadora, que é uma amiga, que é a Fabiana Lopes, e a gente tem conversado sobre isso faz uns meses que eu não falo com a Fabiana, mas a gente tem conversado sobre como todos esses ataques racistas que a gente vê cotidianamente também são uma estratégia para tirar o foco do que a gente precisa fazer. Quando você precisa desviar o seu objetivo, o que você quer fazer e ser na vida, para poder combater um ataque racista, discriminatório, que deslegitima a sua existência, você tira o foco daquilo que você está buscando
e você coloca no combate, né? Nesse combate que é cansativo. Então, a gente tem falado muito sobre isso. O racismo não é só um sistema de opressão e dominação, ele é uma forma de impedir que as populações não brancas no nosso país, especialmente a população negra, avance. Porque você tem que dedicar muito tempo estudando o racismo, tentando entender como ele age. Se uma situação banal, num supermercado, numa loja, aquilo foi racismo? Não foi racismo? Vou denunciar? Não vou denunciar? Tenho testemunhas? Como isso tudo nos tira do foco, né? Então, na verdade, tem algo sim de afrofuturista, inclusive que propõe que a gente consiga concentrar energias para se autocuidar, né? Para não enlouquecer e não adoecer, porque estatisticamente, quando nós falamos há poucos homens negros que chegam à velhice, esses homens negros, eles ou são mortos pelo Estado, ou são mortos pela criminalidade, ou eles morrem de outro jeito, pelo alcoolismo, pelo enlouquecimento mesmo, distúrbios psiquiátricos, né? Se perdem na vida, se perdem da família. Então, o genocídio da população negra, ele acontece de muitas maneiras. A morte do corpo físico é uma delas, né? Então, tem pensado muito sobre isso. E daí, pensando nos mitos, pensando numa cosmologia, né, de povos africanos, eu estou investigando aí como é que a gente traz isso para hoje, né? Como é que a gente traz isso para agora de uma forma que não seja combativa, que a gente não perca mais energia do que a gente já perdeu, né? Mas que a gente possa se restaurar. Ótimo, é isso. Muito bem, vamos lá para o Performar a Vida. Porque olha como o tempo vai embora. O tempo está acabando, Renata, não pode acabar. Conta para gente, e você vai mostrar também, que eu sei que você separou algumas coisas para gente, como é que foi esse processo para montar essa exposição aqui, que está belíssima. Quem não viu, passa lá para ver, passa para sentir, porque está potente. Conta para a gente como é que foi isso, como você pensou, como é que foi esse processo, o processo criativo e o processo de montagem da exposição Performar a Vida, por favor. Bom, quando eu recebi o convite, como a Sandra, minha curadora, Sandra Tucci, fez o texto, junto com o Renan, pensou essa tipografia, eu dei ali alguns indícios do que eu gostaria, né, de ver no espaço, como os vermelhos, como as plantas que estão no espaço. Tem um vídeo que o Renan fez, eu vou tentar exibir daqui a pouco. Como houve essa liberdade para eu escolher o que eu gostaria de mostrar dentro da minha produção, eu pensei, pronto, acho que também é a hora de mostrar esse conjunto de trabalhos performáticos que têm sido desenvolvidos, porque faz algum tempo que eu tenho pensado sobre essa expressão, performar a vida. Por quê? Porque a nossa vida, ela também tem uma performatividade que a gente pode relacionar, por exemplo, com os arquétipos ancestrais, com as personas. E por quê? Porque eu sou Renata de um jeito como professora, que eu não sou do mesmo jeito como mãe, que eu não sou do mesmo jeito como amante, é como se eu tivesse ali várias facetas, e como se eu tivesse momentos onde eu tenho que criar quase que uma personagem. Aí você tinha falado, né, Gleisiane? Professora, artista, atriz. Eu pensei, atriz, mas tem esse lugar de atriz mesmo, né? Tem um lugar, assim, na performance, né, que é ser atriz. Esse trabalho aqui do White Face Blonde Hair, por exemplo, eu tive que realmente ser atriz. Então, eu fui observando que já tinha um número consistente de performances, e olha que quando eu estudei, né, na universidade, não tive aula sobre performance. Então, essa é uma linguagem que eu fui estudando posteriormente, e que aqueles retratos que eu mostrei, que são autorretratos, né, onde eu me represento como uma pessoa loira, que me trouxeram para o corpo, né, como a possibilidade de expressão, porque nos retratos eu não estava conseguindo o resultado que eu queria. Então, eu tive que vir com a performance. Eu pensei, pronto, eu vou, eu mesma, né, representar essa mulher da alta sociedade, rica, riquíssima. Tinha, na época, um programa de TV chamado Mulheres Ricas, né, que era um reality show. Não sei se você chegou a ver. Sim. E eu falei, nossa,
que é isso? É outro universo, é muita alienação. Então, da mesma maneira que a sociedade brasileira permitiu que existisse uma personagem chamada Nega Maluca, que as pessoas se fantasiam de nega maluca, e elas ridicularizam essa condição da mulher negra, que inclusive passa, né, por esse lugar que a gente comentou anteriormente, de um adoecimento mental, por uma sobrecarga, por uma sobreposição de violência, etc. Eu pensei, bom, existe uma dimensão de enlouquecimento também nessas mulheres ricas, extremamente alheias, né, à realidade do seu país. Então, esse trabalho aqui é um trabalho onde eu fui desfilando na rua Oscar Freire, que é o White Face and the Blonde Hair, que eu apresentei em 2012, mas que eu refiz em 2020 a pedido da Galeria Mendes Wood DM, né? E daí, esse é um projeto, já tem uma terceira parte desse trabalho, onde eu vou apresentar o filho, né, desse homem e dessa mulher, né? Esse artista é o Xambu Ivueto, que é um artista do Congo, da República Democrática do Congo, que é performer, que mora em São Paulo, é um artista incrível, fica a dica já para o próximo Poéticas Negras. É um artista da performance, da pintura, ele é muito completo. Eu convidei para fazer comigo um par romântico, né? E então, a continuidade do White Face and the Blonde Hair é pensar nessa família perfeita doriana. E daí, esses trabalhos reunidos, a ideia justamente era dar essa dimensão de como todos esses trabalhos têm um diálogo com a sociedade, né? Não é aquela performance do ponto de vista mais subjetivo, né? Onde o público tem que ficar muito tempo tentando entender quais são os caminhos percorridos pelo performer. As coisas estão dadas de uma maneira mais explícita. E, para mim, também é muito interessante essa ocupação do espaço da rua, do espaço da cidade. Eu moro no Ceará, desenvolvi um amor pelo Ceará também, pelo cuscuz, que eu como todas as manhãs aqui, mas eu amo São Paulo. Eu amo a história da cidade, eu amo observar os nomes dos bairros, que são nomes indígenas e que estão ligados à geografia do lugar, ao clima do lugar. Eu gosto de andar na região do centro, identificar marcos históricos da população negra, que é um trabalho, inclusive, que a artista Soberana Aziza fez agora, que está brilhante. E o Brunch para Exu, por exemplo, é um trabalho que eu fui desenvolver com a população em situação de rua. E interessante que eu convidei muitas pessoas, eu fiz um convite aberto no Facebook, dizendo que esse trabalho aconteceria, que seria um brunch, né, entre o café da manhã e o almoço, na Praça da Sé, Marco Zero, uma grande encruzilhada, né, de origem da cidade de São Paulo. Chamei as pessoas para irem, várias pessoas, eu vou, estarei lá, e as pessoas não foram, né? Então, eu fiquei observando, assim, curioso, ao mesmo tempo que nós que somos pessoas, vamos dizer assim, mais ilustradas, né, com mais informação, criticamos o abandono da região central e das pessoas em situação de rua, como, na verdade, nós não temos a disponibilidade para estar em contato com essas pessoas, né? Então, o Exu aqui, ele é o Exu de rua, são os Exus de rua. É pensar o Zé Pilintra, é pensar todas as entidades que são homenagens também a pessoas que, por algum motivo, estão numa situação de rua. Então, aqui eu ofereci esse brunch e foi uma manhã de conversar com essas pessoas. Eu gosto muito do Joseph Beuys, quando ele traz o conceito de escultura social, né? E esses trabalhos, para mim, eles são trabalhos que são atravessados pela noção de escultura social, que eu posso construir em diálogo com as outras pessoas, né? Às vezes esse diálogo se dá, como no Brunch para Exu, diretamente, horizontalmente, e às vezes ele se dá visualmente, que é o caso do Danço na Terra em que Piso, que é um trabalho que traz a ideia de espiritualidade, de reconexão com a terra, a partir da dança. Eu diria até que ele é uma continuidade dos afro-retratos, onde eu me represento como mulheres de várias nações, de várias etnias, né? Então, eu fui dançando em lugares da cidade de São Paulo, como se eu estivesse estabelecendo uma reconexão com essa terra, que é a terra onde eu nasci. Eu vou falar desse outro trabalho para passar para você, Gleisiane, senão eu fico falando mesmo. Não, fica à vontade, estou adorando. E daí tem esse trabalho aqui, que tem um amigo que é
curador Alexandre Araújo Bispo, ele falou, não, você precisa mudar o nome desse trabalho, porque ele é impronunciável. Hylaetus leucocephalus finale africanus. Esse Hylaetus leucocephalus é o nome da águia americana, estadunidense, do símbolo dos Estados Unidos. Porque meu irmão me mandou, o Marcos, que faz todas as edições, que também é educador, também é músico, me mandou um mito. Não é bem um mito, é uma história dessas de recursos humanos para estimular os grupos, né, de funcionários, que fala que a águia americana, quando ela completa 30 anos, ela vai para uma colina alta e ela tira o próprio bico e fica ali esperando esse bico crescer, porque o bico já não tem mais a mesma afiação para ela caçar e para ela abrir a carne dos animais, né? Então, ela tem que fazer uma escolha. Ou ela vai para o alto, né, dessa colina e ela arranca o bico e fica esperando esse bico crescer por 30 dias, ou ela morre de fome porque o bico já não é mais afiado. Eu falei, nossa, que trágico, né? Por que o meu irmão me mandou isso? Porque ele falou, nossa, quando você mudou para o Ceará com seus filhos, eu mudei com minha filha e meu filho bebês, eu não tenho parentes aqui. Ele falou, você foi essa águia. Ou você ficava em São Paulo e morria, né? Tinha acabado de me separar e não estava sendo simples, ou você tentava ir para outro lugar. Então, você sangrou para nascer o bico e você sobreviver. E quando ele me mandou essa história, eu chorei demais. Eu falei, tem a ver com isso, né? Aí eu fui pesquisar essa história da águia e descobri que não é verdade. Eu vi várias pessoas da biologia falando que se isso acontecesse, a águia morreria, ficando 30 dias sem comer. Mas que essa história, mesmo assim, ela é estimuladora, ela é bonita. Então, eu pensei no meu caminho reverso, né? Tem um pesquisador que eu tenho grande reverência por ele, que é o Salomão Salomão, que é músico também, né? É cantor, e ele falou para mim, você fez uma migração inversa, né? Se historicamente populações do Nordeste vieram para o Sudeste, você saiu do Sudeste e foi para o Nordeste. Então, eu chamei esse trabalho também de caminho reverso, com versos de ardor. E daí, nesse trabalho, eu vou com uma roupa bem paulistana, assim, bem de frio, para o shopping, o único shopping que tem aqui na região, e eu tomo um cafezinho, que é uma coisa que as pessoas fazem em São Paulo, né? Assim, qualquer horário, vou tomar um cafezinho. E daí eu tomo esse café, saio do shopping, que é esse lugar, vamos dizer assim, universal, pensando, né, no que é o Ocidente, no que é o modo de vida do Ocidente. O shopping é parecido em qualquer país, às vezes tem uma arquitetura mais arrojada, menos arrojada, mas é muito parecido ainda assim. E daí eu tomo esse café e faço um percurso do shopping, que é esse lugar standard, até a rodoviária, que é um lugar de transição, que é um lugar mais popular. Nesse percurso, eu vou deixando essa roupa de inverno, como se fosse também a saída desse bico, né? E vou ficando com uma roupa regional e sento num boteco muito simples para tomar cariri conká, que é a cachaça daqui, né? E, Renata, então, todo esse percurso é gravado? Você vai tirando e aí todo o percurso é gravado? Todo ele é gravado e ele está na exposição, né? Então, assim, a exposição, ela vai demonstrando, não diria nem uma evolução, mas um caminho da performance dentro da minha carreira, né? E como dessa questão, que ela é social, passa também por uma questão mais íntima, que eu acho que é esse trabalho que eu apresentei anteriormente, e por outras, que são também sociais, coletivas, mas que acionam a história da arte, que é o caso do Axexé da Negra, ou Descanso das Mulheres que Mereciam Serem Amadas, que é um trabalho de questionamento mesmo, de referências, né, incontestáveis do modernismo brasileiro, que é o caso da Negra, da Tarsila do Amaral, e de como, né, ela usa como uma referência para esse trabalho que ela faz em Paris, em 1923, um retrato de uma mulher que foi ama de leite dela, que foi babá dela, mas que ela sequer sabia o nome, né? Então, é um trabalho que vai falar do apagamento, né, das amas de leite, das mães pretas, e que eu entrego retratos de amas de leite e mães pretas para quem está assistindo a performance, para enterrar essas mulheres, porque o axixé é uma cerimônia, vamos dizer assim, de enterro espiritual, né? Então, como essas mulheres não puderam viver suas vidas,
porque elas tiveram que cuidar dos filhos e filhas de outros, às vezes de netos e de netas, como é o caso da Mônica, que é uma ama de leite bem conhecida, né? Tem várias fotos dela. Eu convido o público não só a enterrar essas amas de leite, mas a enterrar a negra da Tarsila do Amaral, tanto porque é a imagem de uma ama de leite que serve de referência para esse trabalho, quanto também porque eu pensei, nossa, 2017, e nas universidades, e nas escolas, as professoras de arte, os professores de arte, não conseguem ultrapassar o modernismo. Tem muita dificuldade de chegar no contemporâneo. Aí eu pensei, não, vamos enterrar a negra, deixar a negra descansar. Já deu, ela está lá no MAC, para quem quiser visitar, né, no Museu de Arte Contemporânea da USP, e vamos avançar, né? Vamos retirar a figura do negro do estudo na sala de aula desse lugar do exótico e do fetiche, né? Então, para mim, assim, a performance e assim, uma coisa que eu acho importante, são performances, Glaziane, que eu não falo nada. Eu não uso palavras nas performances. Só a minha última performance, que é a psicanálise reversa, que eu falo. Todas as outras, eu acho a palavra absolutamente, eu poderia dizer, eu travei para vocês? Travou um pouquinho e seu microfone voltou aquele ruído do comecinho do vento do ventilador. Não sei se ele foi ligado de novo. Eu vou só tirar aqui e vou... O áudio melhorou. Tá melhor? Sim, sim. Show. Pronto. Então, assim, eu estou tentando aqui, Gleisiane, fazer uma conversa sem usar palavras, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é mexicana, que se chama Diana Taylor, que eu descobri há pouco tempo, sei lá, 2 anos, e que muitas questões que eu já estava trazendo, que é pensar, observar os rituais, que eu não incorporei no meu trabalho, mas que me alimentam de alguma maneira, e entendê-los como história, não como uma cerimônia de uma população fetichista, né, ou de uma população, entre aspas, atrasada, que isso ela já está apresentando como se fosse, como é, de fato, é uma grande biblioteca. Aquelas performances, né, são grandes textos. Então, eu tenho tentado ver as minhas performances nesse lugar, né, de um conjunto de gestos, movimentos, figurino, que eu acho que, para mim, é fundamental, interações com o público, que esse conjunto multimídia, ele em si é um texto. Interessante. Eu sou super apegada ao texto, então quando eu vejo, eu falo, nossa, e mexe bem de uma outra maneira, chega de uma outra maneira para mim, que muito legal, muito interessante. Ah, isso é tão lindo. O que você vai falar do amortecimento? Isso é lindo demais. Coloquei mais imagens, não tem mais imagens, mas olha, o amortecimento, inclusive, esse trabalho que vai ser apresentado com vocês, né, no SENAC, para mim ele é um desdobramento do amortecimento, né, porque o amortecimento, quando eu fiz, que foi 2019, tinha tido uma situação que me deixou, assim, absolutamente pasma, que foi Crispim Terreal, que foi agredido numa agência bancária, recebeu um mata-leão na frente da filha, né, isso lá na Bahia, em Salvador, e assim, a filha gritando, achando que o pai fosse ser assassinado ali por um segurança, né? Então aquilo mexeu muito comigo, porque eu fiquei pensando, bom, os homens negros têm tido mais desafios do que nós mulheres negras nesse campo do trabalho, eu tenho observado, né? Porque ele carrega o estigma do ladrão, ainda que nós carreguemos o estigma das mulheres quentes, né? Os homens negros carregam o estigma dos ladrões, né? Extremamente violentos. Esse homem, o Crispim, ele rompeu todas as fronteiras. Ele pisou em todos os estigmas. Ele é um homem carinhoso com a família, ele é um homem que tem um negócio, né, um microempresário,
Ele é um homem, portanto, bem-sucedido, né? Que cumpriu todas as exigências da sociedade para ser um homem respeitado. E ele foi agredido, sem motivo, né? Então, essa revolta que a gente naquele momento fez brotar esse trabalho de pensar o amor como forma de tecer cuidados e proteção para enfrentar o racismo. Ao invés de ir para a rua, fazer uma manifestação, correndo o risco, inclusive, de ser novamente agredido ou agredida, pensar nesse conjunto de ações como uma forma de cuidado de si e do outro. Então, para esse trabalho, eu fiz um chamamento também. Adoro fazer chamamentos públicos e atenderam ao chamamento pessoas de 18 anos a 81 anos de idade, né? Então, desde o Vitor, que era bem novinho, né, no amortecimento, até a dona Abigail, né? Que é uma senhora, né? Então, eu desenhei as roupas que tivessem, assim, cores próximas de tons de peles, né? Eu fiz cortes laterais nessas roupas, como se fossem, não são bolsos, são fendas para tocar o corpo das pessoas por dentro da roupa, né? Tocar o ventre, tocar as costas, o peito. E falei para as pessoas, olha, vai ter uma ajuda de custo, então não é um trabalho que as pessoas vão sem receber, porque eu entendo que nós não temos esse luxo, né? De, eu vou dedicar um dia de trabalho meu para fazer uma performance. Então, eu me senti na obrigação de remunerar todas as pessoas, para que elas pudessem, inclusive, ter recurso financeiro para pegar o Uber e ir, né, até o local de realização da performance. Elas chegam, elas tomam banho, elas colocam essa vestimenta, elas fazem juntas uma espécie de energização e a gente vai para a performance que dura umas 2 horas, que daí são óleos essenciais e as próprias ervas, arruda, alecrim, lavanda, camomila, hortelã, todas essas ervas que possuem propriedades curativas. Quando eu falo curativa, é físico e é espiritual e mental, que são essas pessoas se acariciando, fazendo cafuné umas nas outras. Então, para mim, esse trabalho ele é muito importante, porque ele restabelece um contato pele-pele entre pessoas pretas que a história do Brasil criou uma animosidade entre nós, que ela existe ainda hoje, né? Então, assim, ao mesmo tempo que essas pessoas todas estão nessas trocas, né, corporais, tem um som que é feito ao vivo pelo Marcos, tem um conjunto de imagens de violência que são exibidas, e na última vez que nós fizemos esse trabalho, tinha sido assassinada aquela menininha, a Agatha Félix, né, no Rio de Janeiro. Então, foi muito catártico, porque todo mundo chorou, né? E a gente, na performance, distribui também essas ervas para o público. E depois que acaba a performance, é muito gostoso escutar as pessoas falando. Eu ia ser benzido com arruda. A minha avó colocava alecrim em tudo que ela fazia para a gente cozinhar. Em casa a gente usa muito camomila. Então, são ervas que elas estão presentes na nossa culinária, na nossa vida, e que elas têm propriedades. A gente às vezes não sabe, mas alecrim tem a ver com alegria, totalmente, né? Orégano também, assim, tem a ver com uma questão de ânimo, de entusiasmo, né? Então, a gente busca restabelecer esse contato, não só pele a pele, mas também com um saber ancestral, um saber do uso das ervas, né? Um saber herbário. E é um trecho dessa performance que aparece no doc do Negrininha, é isso? Se eu não estou enganada? Exatamente, Regiane. Que assim, quando eu fiz essa performance, eu gastei todo o dinheiro para fazer a performance. Para mim era muito importante pagar as pessoas. Então, são 25 pessoas, né? Então, também tem uma questão, Regiane, para mim, que eu poderia pegar o recurso e falar, bom, eu vou ver quem quer ser voluntário e eu vou gastar comigo esse dinheiro. Mas tem uma política de redistribuição para mim, que é importante. A redistribuição do acesso que eu tenho, do recurso que eu tenho, que eu sei que vai também ajudar um irmão, uma irmã,
que às vezes está precisando mesmo daqueles 200, 300 reais, sabe? Então, para mim, isso tem sido importante. Como é que eu posso redistribuir os acessos que eu tenho com a comunidade, né? Então, aqui, por exemplo, são os trabalhos do Cariri, que fala da Maria de Araújo, né? Que também tem a santinha sendo distribuída dentro da exposição. Podem ir lá e pegar a santinha de vocês. Aqui é uma parte da performance. A equipe que fez o trabalho, as estudantes aqui da Universidade Regional do Cariri, onde eu trabalho. Para mim era importante como eu devolvo, né, para a comunidade onde eu estou essa possibilidade financeira que eu tenho como artista e como ela é incluída também como protagonista, né, que eu acho que é fundamental esse olhar das pessoas como protagonistas nesse processo, né, não só como alguém que colabora e vai embora, né, mas de colocar os nomes dessas pessoas inscritos lá. Leisiane, eu estou aqui, deixa eu ver se eu abro. Aqui, pronto. Eu vou exibir para a gente, rapidamente, uma apresentação da exposição, uma panorâmica que o Renan fez, que eu acho interessante de ficar registrado. Deixa eu ver, pronto. Também para aguçar, quem não viu, vá ver. Exatamente. Eu vou colocar aqui no silencioso meu. Não precisa, porque não tem som. Não tem som, não precisa, é isso. Então, assim, a Sandra e o Renan tiveram total liberdade para pensar também, né, como que queriam essa fotografia, algo que eu fiz questão, foram as minhas únicas indicações, foi a parede vermelha e foi também as plantas, né, curativas, né, essas ervas. Vou colocar aqui também, enquanto eu falo, vou colocar sem som, o Bancho para Exu. Daí a gente vai conversando e vai vendo essa performance que eu adoro, que eu acho ela mexeu muito comigo, porque uma das pessoas que participou desse trabalho, eu falei, olha, eu estou com Renata Felinto no Facebook, né? E daí essa pessoa, ela falou para mim por que ela estava em São Paulo, ela era do Rio de Janeiro. E ela falou, eu vim atrás de uma pessoa que eu era apaixonado, que a gente se conheceu pela internet, essa pessoa não quis ficar comigo e eu não tive como voltar, fiquei com vergonha de voltar e estou morando desde então na rua, né, aqui em São Paulo. E daí a gente conversou muito, foi uma manhã de conversar com as pessoas. Eu falei, mas você já pagou o que você tinha que pagar, né, não tem que ficar com vergonha. Ele falou assim, já paguei, tá aqui há muito tempo, ele estava todo arrumado, um moço bonito. Eu falei, por que você não volta para casa? Ninguém tem nada a ver com isso, você vai passar o resto da sua vida na rua por conta que não deu certo o relacionamento com essa moça. E daí, passou um tempo, e ele me escreveu no Facebook e falou que voltou. E eu fiquei tão feliz, porque foi a conversa que a gente teve, né, que fez ele entender que não tinha por que sentir vergonha. Então, assim, esse trabalho, para mim, ele é muito importante, porque as pessoas ali... A gente acha que as pessoas que estão em situação de rua tem essa fala, eu já ouvi, sempre tem comida em São Paulo. Isso não é verdade, não é sempre que tem comida. Vejam também que, inclusive, né, a maioria são homens, né, na rua, impressionante. E quando eu coloquei a toalha, e as pessoas foram passando, elas perguntaram, eu tenho que pagar? Você é da igreja? Eu falei assim, não, eu vim aqui conversar com vocês e daí as pessoas foram se soltando, foram sentando, foram rindo, foram conversando, me ajudaram a guardar as coisas. Eu fui com meu filho, ele era bem pequenininho, né, o Francisco, e elas me ajudaram a arrumar tudo, e é um trabalho que eu gosto muito de ter feito, porque eu acho que ele é a possibilidade do diálogo, né, com as pessoas. Ele não assim, eu tenho tentado, Gleisiane, não fazer um trabalho que eu utilize da presença das pessoas de uma maneira extrativista, para fazer meu trabalho e para vender, mas tem que ter sentido para mim, tem que ter sentido para elas também, essa participação. É humano, né? Abrir o diálogo, ouvir o outro. Uma conversa curta, ali, afetiva, muda. Olha como transformou a vida do outro. Né? Nossa, é lindo.
já era bonito de ver, né, aqui na galeria, a exposição, saber, você falando e trazendo isso para a gente, nossa, ainda muito mais tocante, é de extrema importância. Feliz pela sua existência, Renata Felinto, que maravilha, muito em fé, que maravilha. Gente, bora terminar, já passamos aqui um pouquinho do horário, mas eu quero muito aqui, eu vi que tem perguntas, Sandra, você disse que anotaria, tem algumas perguntas aqui, e gostaria que a Renata respondesse. Acho que a Aurora fez uma pergunta aqui no chat. Desculpa, eu tava sem o som. A Aurora, ela fez um comentário, né, sobre o Sankofa, que vai ser o enredo da próxima Vai, né, e que é uma obra que pode ser revista em um desfile de escola de samba. Então, ela pergunta se você recebeu algum convite, na realidade a pergunta dela está aqui no final, se você recebeu algum convite para a escola de samba, ou para Vai, ou... É isso? Não recebi, mas se quiserem fazer o convite, né, vai, pode fazer. É a escola da minha família. A escola do coração. Estou vendo aqui, Sandra, os comentários, a Sandra... você, né, Sandra, que falou? Sou o Saloma já esteve com vocês, né, no Poéticas Negras. Ele é maravilhoso. Ele é. Ele teve, então a gente estava até comentando, estou aqui com o Renan, a gente está assistindo aqui vocês e como é importante ouvir a tua fala, importante a Gleise fazer perguntas e a gente ter essas respostas que você está trazendo, porque são perguntas que constroem e respostas que finalmente a gente vê que as ações estão indo para algum lugar, né? Eu acho que isso é o que é mais frustrante, assim, nessa nossa batalha aí contra o racismo, enfim, a favor da diversidade, enfim, todas as frases aí que a gente já conhece, mas o que eu sinto que é mais frustrante é ver ações que não funcionam, e agora no diálogo que vocês tiveram, teve as perguntas e teve as respostas, e a coisa está, sabe, crescendo, né? E é muito bom, muito legal de ver isso. E a gente está muito feliz que você fez essa exposição aqui, Renata. E também estou muito feliz que a Gleise aqui aceitou o nosso convite para a conversa e participou. É muito querida, Gleise. E, bom, eu não sei se mais alguém tem alguma outra pergunta, tem outras mensagens aqui. Olha lá, a Aurora está falando, você tem que desfilar com a gente, sou o Vai, aguarde, querida. Agora é o canal, hein? Aurora é o canal. Vai ser em março o carnaval, comecinho de março, cai no dia do meu aniversário, dia 5, pode chamar. Já comemoro lá. Mas a Aurora é o melhor canal que você... Você conhece a Aurora já? Não, eu não conheço a Aurora ainda. Então, eu vou te apresentar a Aurora já. A gente combinou de ver a sua exposição juntas e aí, quando eu estiver com a Aurora lá na galeria, eu vou... Ou eu te chamo numa live, ou eu te gravo um videozinho, enfim, e aí vocês se conhecem, mas é o que a Ana está falando, a Carol aqui, né? Vamos celebrar, né? Então, a gente vai ter aí, tomara, inshallah, vários momentos para celebrar o fim dessa pandemia e esses recomeços, assim, e retomadas aí que a gente está. Então, eu queria super agradecer a participação de todos, dos teus convidados. Renata, também obrigada. Ela vai estar aqui, né, presencialmente em fevereiro. A gente espera, né, de novo, poder reabrir a galeria o quanto antes para público externo. Estamos só aguardando aí as instruções, que a gente sempre toma muito cuidado com isso. E assim que for possível, a gente vai reabrir para convidados. Inclusive, é uma coisa que todos nós queremos muito, que a gente tem muito carinho pela galeria, e a galeria traz público externo, que é muito bom, né, para trocas, enfim, conversas e debates.
E lembrando, então, que a Renata vai fazer uma performance inédita no final da exposição, a gente vai informar todo mundo, né? E super obrigada, eu adorei ouvir vocês. Que bom, que bom. Agradecer aqui ao nosso gerente, Wilson Crete, que está aqui com a gente. Ele está aqui, Oi, Will. Obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde. E agradecer também a Ana Carolina Martim, nossa técnica coordenadora aqui. Agradeço demais a presença de cada um de vocês, colegas queridos, que estiveram aqui para ouvir, prestigiar essa fala super potente, essa mulher potência, Renata Felinto. Renata, um agradecimento muito especial, de coração. Tê-la conosco é um super presente. Ai, Wilson. É um super presente. Oi, Wilson. Wilson, que bom que você conseguiu vir aqui. Sim, eu estou aqui quietinho, ouvindo vocês e aprendendo. Viu? Uma questão importante, só para a gente fechar, porque a gente pensou muito também nessa ação desse ano, em memória também da professora Soledad, que foi uma pessoa importantíssima para a gente aqui. Então, acho que também a gente ter essa reverência, né? Uma pessoa que foi importante, que contribuiu tanto e que pensou inicialmente no Poéticas Negras. Eu me lembro das discussões, inclusive do nome, como é que a gente nomearia, e ela sempre foi uma grande incentivadora desse movimento, né, e acompanhou esse processo. Então, queria trazer, né, o nome dela aqui, e acho que essa ação desse ano tem essa homenagem especial e carinhosa também em memória da querida professora Soledad, tá bom? Com certeza. Com certeza. Obrigada, Will. Obrigada, Cleise. Obrigada, Renata. Obrigada, gente. Renata, até breve. Quero Renata, agradecer a mediação da Gleisiane. Quando a você chegar mediação em São Paulo, ótima, procura a gente, tá? Vou procurar. Tá bom. E assim, quando tiver, né, para a realização da performance, faça uma visita, viu, gente, de bônus, não vou cobrar nada. Para as pessoas que estiverem interessadas, eu acho sempre importante falar no espaço da exposição. Que ótimo. Obrigada, Gleisiane, obrigada, Sandra. A gente, sinceramente, espera que até lá esteja tudo liberado em relação à Covid e tudo mais, né? Então, beijo para vocês. Obrigada, meninas. Beijo, gente. Obrigada a todo mundo pela presença. Tchau, Cleise. Tchau, Renata. Tchau, Carol. Beijo, Carol. Beijo, Wilson. Tchau, Sandra. Obrigada. Tchau, muito obrigada. Tchau.